Olá! Hoje a gente veio falar de um assunto bastante sério e que a gente tem que tratar com bastante cuidado e atenção, né? Que são a educação levando à prevenção de riscos, né? A questão da gravidez na adolescência, da contaminação de doenças sexualmente transmissíveis. Infelizmente a gente está vivendo de novo agora uma epidemia da sífilis, a volta de gonorreia, de clamídia, de várias DSTs que a gente tinha conseguido um controle muito bom. Número de AIDS aumentando muito, né? Aumentando em jovens, na terceira idade, em mulheres casadas. Então a gente está precisando conversar sobre esse assunto, né? Porque a gente vê um número baixo de pessoas ainda usando preservativo e diminuindo, né? E aí a gente percebe que a associação das questões ligadas ao preservativo é sempre uma associação negativa, é uma associação de algo de não confiar, de perda de prazer, de algumas questões que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está colocando em risco a saúde sexual, né? E sem saúde a gente não tem nada, né? Eu fico me perguntando, por exemplo, por que é que nos filmes, novelas, seriados não tem camisinha, né? A gente vê a quantidade de relações sexuais, ou que levem a relações sexuais nas novelas, está cheio em filmes, e nenhuma mostra camisinha. Já imaginou que lindo seria se a gente começasse a ter isso? A pessoa vai lá, tá se beijando, vai pra alguma coisa e fala assim, mas eu tô aqui com a camisinha, olha que legal, mas a gente tem que estar protegido, né? Trazer a camisinha como algo legal, como algo de saúde, como algo relacionado a amor e afeto, a gente ia começar a transformar muita coisa, né? E olha, a gente entra aí numa questão que muitas vezes é vista de forma distorcida, né? Quando se fala em educação para a sexualidade, educação sexual, muitas vezes a gente é questionado se isso não vai incentivar as pessoas a fazer sexo. E aí a gente cai também numa outra questão. Falar da camisinha não vai incentivar a pessoa a fazer sexo? O que a gente acredita é que a gente precisa dar repertório, a gente precisa estimular a reflexão sobre um problema muito sério, que são as DSTs, né? Que estão aumentando no Brasil. A AIDS tem gráficos aí recentes do Brasil que mostram que o Brasil tem aumentado, indo na contramão do mundo, está aumentando aqui o número de casos de AIDS. Então, assim, falar de sexualidade de forma educativa, falar de camisinha, falar da questão da AIDS, é uma frase que eu gosto muito da mãe do Cazuza, que ela fala assim, a AIDS saiu de moda, né? Porque quando surgiu a doença, todo mundo morria de medo. Via os ídolos morrendo, né? E tal. E aí, de repente, houve um tratamento que transformou a doença numa doença crônica, mais controlada, mas ainda assim é uma doença sem cura, ainda assim precisa ter o cuidado de não pegar. E aí parece que o tema está desaparecido. Né? Além de desaparecido, né, a gente só vê campanhas normalmente no carnaval, né? E as últimas campanhas focado muito na profilaxia, ou seja, se você já transou sem camisinha, vá tomar um coquetel, e não na prevenção, né? E a gente percebe que cada vez mais os jovens e adultos também estão focando muito na coisa da gravidez. Então estão usando os métodos contraceptivos, as pílulas e todos os outros métodos, mas estão esquecendo das doenças, né? Algo muito sério. E o Marcos comentou dessa questão, né? Será que vai incentivar, né? Todos os estudos que a gente tem feito mostram que é exatamente o contrário. Quando esse jovem entende realmente quais são as consequências dos atos deles, eles começam a refletir mais, será que é o momento? Será que é com a pessoa? Como é que eu posso me prevenir? A partir do momento que a escola, os pais ou a mídia está falando sobre esse assunto, ele se sente mais tranquilo para poder tirar as dúvidas com os pais conversam com os filhos sobre sexualidade, sabendo que a sexualidade ainda é um tabu muito grande, sentem que eles podem falar com os pais sobre tudo. Uma escola que trabalha sobre esse assunto. Então, é muito importante trabalhar esse assunto para não gerar dúvidas e angústias posteriores, né? Será que se a gente tivesse tido isso na nossa infância, nossa sexualidade não seria muito melhor? Pois é, e aí é aquela questão, né? Quando a sexualidade é tratada na família, na escola, na empresa, como gueto, a pessoa vai fazê-la no gueto, entende, né? Tô certo? Não é? Porque se eu não discuto essa questão abertamente, se eu não dialogo sobre essa questão, né? Eu vou fazer de uma forma assim, eu vou fazer, isso é aquela parte do proibido, né?
E aí a gente tem uma construção histórica da humanidade em colocar a sexualidade naquela caixinha do proibido, né? E aí é que a gente gera todo esse sofrimento, e não só sofrimento em relação aos riscos de doenças, né, Paulo, mas os riscos também de problemas psicológicos, né, em relação à sexualidade. Sim. Quantas pessoas que ainda têm problema em lidar com a sexualidade como uma forma de afeto, como uma forma de carinho, como uma forma de relacionamento, né? Exatamente. Justamente porque ela é colocada naquele departamento de que eu não falo, né? E não falar não deixa, não impede a pessoa de fazer. Né? Exato, e não falar, de alguma forma, você está criando alguma coisa sobre. O silêncio, ele é educativo ou deseducativo, né? Então, eu vejo no consultório isso, né? O fato da maioria dos pais nunca terem conversado, a escola não conversar abertamente, isso traz consequências para a vida. Saiu uma pesquisa até da Carmita Ábido agora, a 2.0 Mosaico, 43% das mulheres têm dor na hora da relação sexual, né? É um número muito alto, porque entra todas essas questões, essa repressão sexual, essa ideia de que o homem quer a todo tempo, a toda hora, que também não é realidade, do homem como máquina, isso tudo traz muito sofrimento, a questão de disfunção erétil, de baixa de desejo em homens e mulheres, ou seja, isso vai se repercutir. Onde é que é o botãozinho que a gente liga e fala assim, agora a sexualidade é tudo bem, você pode viver ela tranquila, normal? Não existe esse botãozinho. A forma como a gente foi criada, a forma como a gente vai... O que a gente foi ontem é o resultado de quem a gente vai ser hoje, né? O Richard Miskolci, que é um autor fantástico na questão da sexualidade na educação, a gente até tem na bibliografia do nosso livro, Diversidade e Sexualidade, o livro dele, né? Ele fala uma coisa muito interessante, né? Não trabalhar essa temática na escola, por exemplo, é fingir que uma realidade não está acontecendo, mas ela está acontecendo, né? Ele dá um exemplo bem interessante, né? O adolescente, quando vai para a escola, ele não tira a sexualidade como tira uma roupa e deixa em casa, né? E chega na escola sem ela. Não, ela está acontecendo ali, e está acontecendo de forma muito intensa, porque ali eles estão, entre eles adolescentes, com os hormônios à flor da pele, isso é a natureza, não somos nós que estamos inventando, e esse adolescente precisa precisa ter repertório, precisa sentir que ele é acolhido, né? Para entender o que está acontecendo com ele, porque na cabeça dele é uma coisa muito complicada, não é, Paula? Porque é uma questão que não é falada, ele não entende o que está acontecendo, a autoestima muitas vezes não foi trabalhada para ele poder dizer não. Se a pessoa está querendo transar sem camisinha, ele fala, não, sem camisinha eu não vou, porque a minha saúde e a sua saúde que está em jogo, não consegue entrar nisso. E aí a gente tem que lembrar de novo, sexualidade é diferente de sexo, a gente precisa trabalhar a sexualidade desde criança. Por quê? É o cuidado com o seu próprio corpo, com a higiene dele. A gente está prevenindo abusos sexuais que acontecem muito, inclusive na infância. Então, dele entender que tem partes do corpo que as outras pessoas não podem tocar, relacionado a afeto, a sentimentos, a autoestima, autoconhecimento. Então, se a gente trabalhar todos esses assuntos, a gente vai conseguir juntos, né, trazer essa questão da saúde em primeiro lugar. E a saúde sexual faz parte dela. Exatamente. E a internet é um campo minado, né, de riscos nesse sentido, né? Desde o cyberbullying, que aí envolve não só a questão da sexualidade, como janelas muito perigosas para que crianças, né, e adolescentes acabem caindo. Isso eu não estou falando só daqueles aplicativos de pegação, né, que os adolescentes já estão presentes ali, né, e muitas vezes acabam se relacionando com pessoas que começam a se relacionar com pessoas que nem conhecem, isso é muito perigoso. Até aquela questão você trabalha muito isso no livro, né, da questão de todas as janelas abertas que fazem com que esse adolescente pode cair em armadilhas às vezes mortais, né, Paulo? Como o próprio grooming, que é essa questão que vem do inglês, né, que seria o pentear, colocar um enfeite, que normalmente são pedófilos ou pessoas que querem se aproveitar de crianças e jovens que vão entrar nessa questão de conquistar confiança, falar tudo que ela quer, mostrar que confia, fala tudo que ela quer ouvir, e aí usa essa criança de alguma forma para buscar alguma outra coisa. E quando criou essa confiança, porque hoje a gente vê muitos sentimentos de solidão, de não pertencimento, mentindo para pais, inclusive saindo, porque confiou plenamente. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim. A gente precisa conversar. Exatamente. Então a educação sexual também visa evitar riscos, né? Exatamente. Vamos refletir sobre isso com certeza. Até o próximo.